3, 2, 1. Olá, bom dia, caros alunos. Eu sou o professor Tiago Maia, da disciplina Sociologia. Essa aula é referente às turmas do terceiro ano do ensino médio. O assunto desta aula é trabalho escravo, servil e livre. É a aula 2. Belém, Pará, com o apoio da SEDUC e do governo do Pará. Vamos ao próximo slide. Bom, nós sabemos que qualquer atividade de trabalho ela está atrelada a um tipo de sistema econômico existente. E na história da humanidade nós tivemos alguns sistemas econômicos. Por isso que o tema o título principal, melhor dizendo, dessa aula desse slide é trabalho e sistemas econômicos. Então, o primeiro sistema econômico que nós tivemos na história da humanidade foi o comunismo primitivo, né? Nesse sistema econômico, né, os homens, mulheres trabalhavam, né? E a divisão da riqueza socialmente produzida no trabalho era feita de uma forma igualitária e de acordo com as necessidades, né, dos grupos da sociedade, né? Então era uma sociedade que a gente poderia considerar sem classes sociais, né? Já no escravismo, né? Já no escravismo já existiam classes sociais. Por quê? Porque a divisão da riqueza socialmente produzida já não era mais de acordo com as necessidades, nem igualitária. Ela era de acordo com os interesses das classes, né? Então, recapitulando, né? No comunismo primitivo, os grupos, ou clãs, ou tribos, né? Eles faziam a divisão de acordo com as necessidades do grupo, né? Já, isso no comunismo primitivo aqui, ó. Já no escravismo, a divisão já vai ser por interesses econômicos dos grupos, das classes. Já vão existir classes sociais, né? É claro que no escravismo, tanto no mundo antigo como nas colônias americanas, né, existiam, né, trabalhadores livres e até servos. Porém, a principal a atividade econômica girava em torno, né, do escravismo, né, do trabalho escravo. Então, as principais classes sociais eram o senhor de escravo, né, e os escravos. Aí aqui nós temos duas fotos aqui do escravismo no Brasil, né? Você vê, por exemplo, que no Brasil uma característica do escravismo era trazer escravos africanos, né? Então, por isso que o Brasil tem muita população de origem africana, né? Ou descendente de africano, né? Vamos passar para o próximo slide. Agora vamos ao conceito. Como eu disse, né? Nós vamos associar os tipos de trabalho aos sistemas econômicos, né? Então, ao sistema econômico, né, comunismo primitivo, o trabalho era livre, né? O trabalho era livre. Ao sistema econômico escravista, né, nós vamos ter o trabalho escravo. Né? Então vamos ao conceito de trabalho escravo. Né? Trabalho escravo é onde o indivíduo está ou foi
privado, né, de sua liberdade. Ou seja, ele está trabalhando de forma obrigada, né? Ele não está por sua vontade, né? Onde ele é submetido, né, à vontade de outrem, né, de outra pessoa, de um senhor, do senhor do escravo. Ele pode ser vendido como uma propriedade, porque ele não é dono de si próprio. No escravismo, o escravo não possui direito algum. Hoje nós ouvimos falar muito de direitos, né? Direitos, deveres. Eu tenho o direito de ir e vir, eu tenho o direito de comprar e vender, eu tenho direito de direitos sociais, direitos políticos, de votar e ser votado. O escravo não tinha nenhum direito. Portanto, ele não é cidadão. E ele é explorado de diversas formas, com castigos físicos, psicológicos. Ele mal recebia comida, né, e bebida, né, e vale dizer de muita má qualidade, né? Porque, evidentemente, para o ser humano sobreviver, né, e poder fazer o trabalho, ele precisa, no mínimo, comer e beber, né? Mas a comida que ele recebia era uma comida muito mal feita, né? Ou às vezes eles mesmos tinham que produzir sua própria comida, né? Comia os restos de comida, às vezes, né? Aí vai dizer uma coisa, como nós temos diversas atividades econômicas, né? Temos atividades econômicas no campo, na cidade, e diversas, né? Existiam escravos que tinham uma melhor existência, né? Uma melhor vida do que outros. A gente vai ver mais abaixo isso aí. Então, vamos para o próximo slide. Atividades econômicas e tipos de trabalho. Existiam os escravos do campo. Eles eram aqueles que trabalhavam na agricultura, né, ou pecuária, fazer o trabalho braçal, né? Eles plantavam, alguns trabalhavam, por exemplo, cuidando de animais, né? A maior parte trabalhava em plantações. Cada sistema econômico vai escolher um tipo de plantação adequado ao território e ao clima de cada território ou país, né? Por exemplo, aqui no Brasil se produzia muito açúcar, né? Cana de açúcar, né? Também café, né? Já na Roma Antiga eles vão escolher outro tipo de atividade de plantação, etc. Vai ser a de acordo com a questão climática de cada país. Tem país que tem um clima mais temperado, tem país que tem um clima mais tropical. Então, vai depender do clima de cada país, né? Existiam os escravos da cidade, né? Aí vocês perguntam, quem eram esses escravos? Eles trabalhavam prestando serviços, diversos tipos, né? Aí podíamos ter sapateiros, carregadores, ferreiros, carpinteiros, e etc, né? É claro que isso vai depender da evolução também da atividade econômica e da história da humanidade, né? Por exemplo, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, né?
Por exemplo, dificilmente vocês teriam ferreiros, né? Por quê? Porque eles ainda não tinham descoberto como fundir o ferro, né? Mas poderiam ter carpinteiros, carregadores. Já no Brasil colônia, em virtude da evolução e do desenvolvimento da sociedade, você vai ter ferreiros, né? Você vai ter carpinteiros, sapateiros, etc., né? Escravos de mineração. Eles trabalhavam nas minas de extração de metais preciosos, né? Como... Vamos voltar lá. Como o ouro, né? A prata, o bronze. É claro que isso aqui, essa extração desses metais preciosos é mais referente à escravidão moderna, né? Ou nas colônias americanas. No mundo antigo, você praticamente não tinha extração desses metais preciosos, porque se tinha pouco conhecimento sobre eles, né? Sobre o valor deles. Então, eram os que tinham geralmente condições de vida e existência mais reduzidas, esses trabalhadores escravos. Por quê? Porque eles trabalhavam na extração de metais preciosos. É um trabalho estafante, duro. É um trabalho que, por exemplo, se você vai carregar muito peso, né, vai ficar em lugares insalubres, abafados. Isso mexe com a questão da qualidade da respiração, da qualidade de vida, né? Mas recapitulando, né, esses trabalhadores trabalhavam em minas, mas existiam mais na escravidão moderna do que na escravidão antiga, né? Apesar de que na escravidão antiga você também tinha extração de pedras, né? Mas não pedras preciosas, pedras para fazer construções de casas, né? De vilas, etc. Tem os escravos domésticos. Esses escravos eram escravos que faziam afazeres domésticos, como cozinhar, passar, limpar, entrega de recados. Geralmente eles tinham as melhores condições de vida e de existência. E eram os que mais tinham se conseguir alforria, né? Essa questão da alforria aqui, ela é mais também referente ao trabalho no mundo moderno, né? Já entre aspas, né? No mundo mais atual das colônias americanas, né? Nas colônias americanas e africanas, né? E vamos para o próximo slide. Diferenças entre trabalho escravo e no mundo antigo e nas colônias americanas. No mundo antigo, tinha escravidão por dívidas. Já nas colônias americanas não existia escravidão por dívida. No mundo, nas colônias americanas, existia o que a gente chama de discriminação racial, né? A escravidão se dava muito em virtude da cor da pele. Por isso que os negros sofriam discriminação racial, né? Os índios também. Isso é uma herança que sobrou até hoje, até os dias atuais, né? Já no mundo antigo, a escravidão não era racial, né? E qual é as semelhanças entre a escravidão no mundo antigo e a escravidão no mundo mais contemporâneo, né? Contemporâneo não, mas no mundo nas colônias americanas, né? Exploração
escravização dos povos conquistados. Porque, por exemplo, no mundo antigo, se faziam guerras, se conquistavam os territórios dos povos e escravizavam os povos conquistados. Nas colônias americanas também aconteceram isso. Por exemplo, no Brasil, houve guerras dos portugueses contra os indígenas e muitos foram escravizados. Claro que essa escravidão não durou por muito tempo, em virtude da resistência dos jesuítas e outros que lutavam contra a escravização dos indígenas. E não só por isso, mas também porque a escravidão negreira dava mais lucro à colônia portuguesa do que a escravidão indígena, principalmente a monarquia, né? O rei controlava o pagamento de impostos e taxas que se fazia da compra e venda de negros, né? Escravizados. Então, era mais lucrativo para o rei manter a escravidão negreira, né, do que a indígena. Sendo que o indígena ele poderia livremente, como ele já conhecia o território, ele poderia se embrenhar numa mata, se esconder, né? E o português não conhecia tão bem o território quanto o indígena. E o indígena sabia sobreviver na terra. Já o africano não, ele não sabia. Tinha o problema da língua, que eles pegavam povos africanos que falavam línguas diferentes, eles não conseguiam se articular politicamente para poder fazer uma resistência, né? Em virtude da língua, a língua atrapalhava. Só anos depois, que os seus descendentes já falavam o português, que eles vão começar a fazer essas resistências, né, políticas e criar os chamados quilombos, né? E outra semelhança, né, entre a escravização nas colônias americanas e no mundo antigo, Grécia, Roma e etc., né, é o saque, exploração e saque das riquezas naturais dos territórios conquistados. Então, por exemplo, aqui eles levavam o pau-brasil, aí eles usavam a terra para plantar açúcar, ganhar riquezas, aumentar suas riquezas. Então, eles levavam ouro, prata, bronze posteriormente, né, com conhecimento maior do território. Então, eles tinham dois objetivos. Primeiro era usar a mão de obra, né, escravização dos povos conquistados, né, para trabalhar de graça para eles, né, forçadamente, e saquear, roubar as riquezas dos territórios conquistados, né. Agora vamos ao trabalho servil. O trabalho servil, como eu disse, né, ele é associado ao sistema econômico feudalismo, né. O escravismo, o trabalho escravo associado ao escravismo, né, o sistema econômico escravista, e o trabalho servil associado ao sistema econômico, melhor dizendo, feudalismo. Aí vamos ao conceito de trabalho servil. O que seria o trabalho servil? O trabalho servil é uma obrigação imposta por uma força, né, coercitiva, apoiada pelo costume, pela tradição, né, por algum procedimento jurídico ou por força militar. O que ele quer dizer com isso? É que no trabalho servil, o trabalhador ele não era escravo, né? Ele não era trabalhador escravo, mas a força da tradição, né, do costume dele ser ligado a um senhor, a um líder, né, de ter a lealdade àquele líder, fazia com que ele fosse
obrigado a trabalhar para aquele senhor, né? Então era assim, era difícil para ele deixar aquele senhor pela lealdade que ele tinha àquele senhor. Era uma força tradicional, né? Era um costume que era passado de geração em geração, de pai para filho. O trabalho, a produção do trabalho servil, né? Ela ultrapassava a dos escravos, né? Sendo que não havia qualquer incentivo. Como eu disse, havia uma relação de lealdade, né? Entre o servo e o senhor feudal, né? Aí aqui a gente chega nas classes sociais, né? Quais eram as classes sociais do feudalismo? Era o servo e o senhor feudal, porque as principais atividades econômicas estavam relacionadas a essa relação de sucerania entre o servo e o senhor feudal, a servidão. Né? É claro que existiam trabalhadores livres, também existiam trabalhadores até escravos, mas só que eles não eram predominantes. A predominância era de trabalho servil. Uma característica do feudalismo é que o servo ele não podia vender a sua força de trabalho livremente. Ou seja, ele não podia trocar de emprego, como a gente faz hoje, né? Sem a autorização do senhor feudal. Ele não podia trocar de emprego, ele tinha que ter autorização desse senhor. Lembra? Ele tinha uma relação de costume, de tradição, na qual ele trabalhava para o senhor, o filho dele ia trabalhar para o senhor, o neto dele ia trabalhar para o senhor. Uma relação de obediência, mas também de lealdade e sucerania, né? Nesta época, a maior parte dos trabalhos eram no campo. A produção de alimentos era a principal atividade econômica. Então, existia pouca atividade comercial. Existia alguma atividade comercial, sim, mas era pouquíssima. O feudo era autossuficiente. Ou seja, ele produzia tudo o que consumia, né? É claro que isso vai se desgastando com o tempo, com o crescimento do comércio, com o aparecimento de atividades comerciais e de rotas comerciais. Mas isso vai demorar um tempo. O feudalismo durou praticamente 1000 anos. Aí aqui nós temos imagens, né, do feudo, de um feudo aqui. Você vê, ó, um castelo cercado por uma fortaleza. Aí você tem um lago que é uma forte que impede, né, a invasão de exércitos estrangeiros. Aí ao redor do feudo você tem uma zona rural, na qual as terras são divididas os servos que trabalham os senhores, o senhor feudal ou para outros senhores. Aí ó, você vê uma grande divisão das terras, né? Aí o senhor feudal ele garantia, né, dentro do território dele a proteção militar daqueles servos contra a invasão de povos estrangeiros. É claro que, como eu disse, né, existiam outras classes sociais, né? Por exemplo, existiram. Aqui nós temos mais das classes sociais do feudalismo. Tinha o senhor feudal, o clérigo da igreja, né, os nobres e os guerreiros, né, e os servos. Pela pirâmide social, o senhor feudal estava no topo, né? Depois vinha o clérigo da igreja, né, católica, né,
depois os nobres guerreiros e depois sim os servos. Mas a atividade econômica principal girava em torno, né, de duas classes sociais. O senhor feudal, que era o patrão, digamos assim, e o servo, que era o trabalhador. Vamos passar ao próximo slide. Atividades econômicas e tipo de trabalhadores. Existiam os servos do campo. Aí, quem eram esses servos do campo? Eles faziam agricultura e pecuária. Lembra que nesta época a maior parte da atividade era no campo. Existiam poucas cidades. Maior parte da população, 80% da população mundial vivia no campo. Ao contrário de hoje, que quase 80% da população mundial vive nas cidades. E tinha os servos das cidades, que trabalhavam numa pequena zona urbana, em torno, que poderia ficar dentro do feudo, ou em torno dele. Eles trabalhavam em diversos tipos de trabalho, entre eles o doméstico, e até no comércio. É claro que existiu o comércio. Boa parte dos comerciantes, eles eram trabalhadores livres, Mas bem no início eles trabalhavam como servos, Depois eles foram se tornando livres, E existiam os servos que trabalhavam na extração de minérios. Porém, eram poucos, Por boa parte dos trabalhadores desse ramo eram trabalhadores escravos. Como eu disse, o trabalho escravo ele não foi totalmente extinto. Mas poderiam existir trabalhadores servos que trabalhavam em mina. Na servidão a economia girava em torno do trabalho servil, Mas existiam outros tipos de trabalho que não foram totalmente extintos, como o trabalho livre e o trabalho escravo. Lembre-se, qualquer tipo de trabalho pode ser trabalho livre, trabalho escravo ou trabalho servil. O que vai caracterizar e diferenciar eles é a dominação e a exploração que esse trabalhador vai sofrer, E as leis e as regras do trabalho. O próximo slide. No trabalho servil, parte da produção era reservada ao pagamento do senhor feudal. Então eles reservavam uma parte, porque eles estavam usando a terra do senhor feudal. O senhor feudal dizia: essa terra é minha, eu lhe dou a proteção militar, então você só vai poder usufruir dela e dessa proteção se você me der uma parte da sua produção. Com o tempo, com a unificação de territórios, você vai ter pagamento de impostos também para o rei, ou para os reis, com a unificação de feudos, dentro de uma mesma nação. É claro que toda relação social, aqueles que são mais fiéis tendem a receber as melhores condições. Então, as terras mais férteis iam para os servos mais leais ao rei, e ao senhor feudal. Vamos ao próximo tipo de trabalho, que é o trabalho livre. E como eu disse, todo tipo de trabalho está associado a um tipo de sistema econômico. O trabalho livre está associado ao capitalismo. Aí, o que seria esse trabalho livre? O trabalho livre é aquele
que eu exerço uma atividade, profissão ou ocupação onde sou livre para trocar de emprego ou trabalho, onde posso vender livremente a minha força de trabalho em troca de um salário. Então, por exemplo, no feudalismo não existia salário, né? Quer dizer, se existia, mas ele existia em uma grande menor quantidade, né? Mas grande menor quantidade de trabalhadores, poucos trabalhadores livres que tinham, né, recebiam algum tipo de salário, mas a maioria eram servos e não recebiam salário, né? Trabalho escravo também não, né? Eles eram escravos, eles eram forçados a trabalhar e não recebiam salário. Então, o que caracteriza o trabalho livre é eu poder vender livremente a minha força de trabalho, ou seja, trocar livremente de emprego e receber um salário em troca disso. No trabalho livre não há barreiras morais, tradicionais que me impeçam de migrar de uma atividade a outra, como acontecia na servidão e no escravismo. E no trabalho livre, a gente tem direitos de cidadão. Por exemplo, o servo e o senhor feudal, eles não eram cidadãos. Na escravidão e no feudalismo, os direitos não eram universais. Já no trabalho livre, os direitos passam a ser universais. Aqui, ó. Trabalho, os direitos, né, nesse sistema econômico, eles não eram universais, né, os direitos. No trabalho livre, os direitos são universais. Qualquer tipo de trabalho pode ser considerado livre. Qualquer tipo. Vamos ao próximo slide. Exemplo. Podemos ter trabalhadores livres na indústria, na pecuária, na pesca, no extrativismo, vegetal e mineral, trabalho no comércio, em áreas de serviços como dentista, médico, advogados, professores, administradores, etc. Então, o trabalho livre ele pode ser exercido em qualquer tipo de atividade empresarial, econômica. E o trabalho... o que seria o trabalho análogo à escravidão? É claro que, com a existência do trabalho livre, o trabalho servil e o trabalho escravo eles foram sendo abandonados. É claro que eles existem, né? De forma escondida, né? De forma ilegal, mas eles existem. Por isso que tem que ser combatido. Para isso, foi criado o conceito de trabalho análogo à escravidão, né? O que seria? Aí no artigo 149 do Código Penal Brasileiro, né? Ele define trabalho análogo à escravidão como aquele em que os seres humanos estão submetidos a trabalhos forçados, jornadas tão intensas que podem causar danos físicos, condições degradantes, restrição de locomoção em razão de dívida, contraída com o empregador. Então, esse trabalho análogo à escravidão ele é muito semelhante ao que a gente tinha no trabalho escravo, né? Então, tem o que a gente chama de a restrição de locomoção. Por exemplo, no trabalho livre,
o trabalhador ele não tem restrição de locomoção, ele pode trocar livremente de trabalho. No trabalho livre não existe trabalho em razão de dívidas, né? Você não é obrigado a pagar a sua dívida. Você pode até ficar devendo para alguém, mas você não é obrigado a pagar essa dívida. Você paga se você quiser, mas você pode ter até uma restrição a um crédito bancário. As pessoas podem não querer te emprestar, mas ninguém vai te forçar, né, a pagar aquela dívida. Já no trabalho escravo, ou no trabalho análogo ao escravo, acontece esse forçar, né? Essa forçação de barra, digamos assim. Né? E também no trabalho servil acontece isso. Vamos ao próximo slide. Aqui nós temos umas imagens aqui, ó, de trabalhadores livres aqui, suas atividades. Por exemplo, carteira de trabalho, ela garante os direitos trabalhistas e previdenciários aos trabalhadores livres, coisas que os trabalhadores escravos e os trabalhadores servos não tinham, né? Aqui, por exemplo, nós temos aqui uma feira, né, de Abaetetuba, um comércio, uma comercial próximo ao rio, onde o trabalhador vende e compra mercadorias, né, de forma livre. Aqui nós temos uma indústria e aqui nós temos uma indústria automotiva, né, fabricação de carros. Aí você percebe nessa imagem que praticamente não existem trabalhadores. Aqui tem uma grande automatização e robotização da atividade. Aqui já são trabalhadores mais com conhecimento mais aprofundado, que já trabalham nesse tipo de atividade, que já conseguem mexer com computadores, com programações, etc. Então existem trabalhos dos mais simples aos mais complexos. Os trabalhos mais simples ganham menos, os trabalhos mais complexos, mais difíceis, ganham geralmente mais. Aqui nós temos as referências bibliográficas. E a nossa aula fica por aqui. Bom dia para vocês e